Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje sempre, é sempre com muita alegria estar nessa casa, irmã, amiga. E pedimos a Jesus que abençoe a cada um de nós. Pedimos a Jesus que possamos verdadeiramente aproximar um pouco desse coração amado, desse Mestre que nos consola. Estamos na casa em que o nome é Cristo Consolador. Estamos diante de uma doutrina que o principal objetivo é consolar. Diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos. Então, quando aportamos a esse templo, todos nós certamente viemos com um objetivo. E aí, sentamos nessa cadeira e quantas palestras nós já ouvimos? Quantos ensinamentos nós já ouvimos? O que nós nos perguntamos é o que esses ensinamentos têm feito na nossa vida. Como é que a nossa vida tem, de uma certa forma, mudado? Como nossa vida tem ajudado a nós mesmos e a outras pessoas que se aproximam de nós? Então, a doutrina espírita, ela é esse consolador prometido por Jesus, para ajudar-nos a vencer a nós mesmos diante daquilo que nós não conseguimos vencer ainda, diante de uma fé raciocinada. Então, se nós estamos diante de uma fé que nos faz refletir, de uma fé que nos ajuda a vencer a nós mesmos, trazendo para nós a responsabilidade das nossas mazelas, fazendo-nos cortar as arestas milenares que nos acompanham, então, qual é o objetivo se eu não coloco isso em prática? Qual é o objetivo de sentar aqui neste recinto que não tem nenhum aparato, nenhuma alegoria, não tem nada que me prende, a não ser refletir por 40 minutos da minha semana? Então, se eu não saio daqui com um outro objetivo, refletindo sobre a mensagem, realmente a gente é de questionar por que eu ainda estou nessa doutrina que me faz refletir todo o tempo sobre a minha existência. Se eu não mudei, se eu não fiz nada por merecer isso. Então, estar diante de uma fé raciocinada que nos traz todo um conhecimento, em que Kardec debruça sobre uma obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos traduz o Evangelho de uma forma clara, e aí nos fazendo entender cada passagem evangélica, trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para o nosso dia a dia. Então é uma pérola que nós temos na nossa mão. A questão é o que nós estamos fazendo dessas pérolas. E aí, ao ter essa pérola, é o olhar que nós temos sobre todos os mensageiros, todos os ministros, todos os enviados de Jesus, que todos vieram com um só objetivo: trazer a mensagem do Cristo. Desde os Vedas, desde há mais de 5.000 anos, desde Krishna, Buda, Moisés, o próprio Jesus. Quantos mensageiros o Cristo se serviu para nos trazer a mensagem dele? A questão é o que nós estamos hoje fazendo dessa mensagem, e quando não, veio o Consolador prometido, 1857, rasgando o véu. Se nós não tínhamos entendido nada até aquele momento, agora não tem motivo para dizer que não entende, porque não tem mais segredo. Nada está oculto. O que depende agora, o maior obstáculo que a gente percebe, Beto, de vencer é a nós mesmos. A mensagem sobre a vaidade. Quantas mensagens sobre vaidades nós já ouvimos? Quantas mensagens sobre o orgulho, sobre o egoísmo? E o quanto é difícil nós vencer essas chagas. Mas estamos caminhando. E neste mês, em que remete um mês terno, um mês afável, um mês que foi eleito o mês das mães. Mês de maio, mês de Maria, mês de alegria e esplendor, como diz a música católica. E todos nós, amanhã,
Cada um de nós, quem já está com a mãezinha na pátria espiritual, eleva uma mensagem para ela, uma gratidão, uma prece. Quem está com a mãezinha aqui, vai dar um abraço. A minha está distante, mas falo com ela todo tempo. Antes de vir, dei uma palavrinha. Amanhã de novo. Então, é muita alegria. Deus nos deu uma pontinha do que seria o amor em abundância. O amor que transcende. O amor que doa a própria vida em prol de uma outra vida com um nome bem singelo: mãe. A mãe é esse, não, o pai também tem a mesma parceria. Mas quando se fala de mãe, todos nós ficamos enternecidos. A parcela, o quanto que a mãe toca em nossos corações. E aí nós escolhemos essa reflexão da noite de hoje, nos trazendo a ideia de Maria, a Mãe Santíssima. Essa mãe que Jesus convocou para toda a humanidade terrena. Esse espírito de escola que vem nos ensinar que um aprendizado ele serve para vivenciar. E quando nós colocamos o que esse ensinamento do Espiritismo tem feito em nossas vidas, é para nós refletirmos que todos esses espíritos de escola que aportaram sobre a Terra, eles vinham com uma bagagem espiritual e um conhecimento imenso. E o que eles fizeram desses conhecimentos? Colocaram em prática. Com qual o objetivo que eles colocaram em prática? Para nos exemplificar, para nos mostrar em situações em que todos nós passamos no nosso cotidiano. Se não passamos, vamos passar diante de uma dor, diante do sofrimento, diante da perda de um ente querido, de um revés financeiro, seja ele qualquer for. Mas eles nos ensinam como é que a gente tem que passar, para que a nossa dor ela não nos absorva, para que o nosso sofrimento não nos absorva, nos jogando num quarto escuro chamado depressão. Quantos de nós caímos em depressão? Porque não suportamos. Achamos que a nossa dor é maior de todas. É tão grande que ela absorve a nós mesmos e nos faz mergulhar dentro de um eu profundo, de uma escuridão que às vezes nós nos perdemos. E não cuidamos nem de nós mesmos, do nosso corpo e do nosso ser. E aí, quando a gente vê essa Mãe Santíssima, nós aprendemos tantas coisas com ela. O quanto foi esse Espírito grandioso para nós. E o quanto que os ensinamentos que ela trouxe. E aí a gente percebe que tudo que ela passou é fruto também de um conhecimento. Porque Deus é justo, Deus é bom e todos nós, todos, nascemos simples e ignorantes. Todos. Jesus, Maria. E eles foram ao longo de milênios e milênios e milênios de reencarnação, somando conhecimento, somando e colocando em prática. Então o que Jesus nos passou é fruto do conhecimento adquirido dele. O que Maria passou, fruto do conhecimento adquirido dela. E nós, hoje, diante dessa doutrina, quantos anos nós temos? Beto deve ter 100, né, de doutrina espírita, Beto? Por aí, né? Uns 200 anos de doutrina espírita. Então a gente se pergunta quantos anos mais nós precisamos de doutrina espírita, se não nessa encarnação, na outra, para que nós comecemos a ser felizes agora. Porque o que é ser feliz agora? É nós entendermos que diante de uma dor, diante de um sofrimento, a palavrinha é: para que isso? Para que eu seja realmente aquele espírito que compreenda, que entenda e que supere aquilo de uma forma em que não me leve a uma decadência moral, né? E aí a gente vai ver Maria, e nós lemos para trazer Maria na mais tenra idade, né? Quando ela ainda era bem pequenininha, nós pegamos o evangelho, o próprio evangelho de Tiago, que é um evangelho apócrifo, né, que tem os canônicos, que são os 4 evangélicos que a gente tem, né, os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. Então são os canônicos, né, os bíblicos, que é o que traz.
E tem os apócrifos, que esses aí foram escritos logo no primeiro século, e muitos têm as suas particularidades. Uns falam sobre a infância dos personagens, outros falam sobre conhecimentos gnósticos e por aí vai. Cada um versou sobre uma parte. E nós pegamos Tiago, porque Tiago, esse evangelho, esse proto-evangelho de Tiago, fala exatamente sobre Maria. E ele reza sobre a infância de Maria, antes do nascimento de Maria. Quem sabe o nome do pai e da mãe de Maria? Vamos dar uma de evangelização aqui. Quem lembra? Ana e Joaquim. Não é isso? Ana e Joaquim. Só para a gente quebrar aqui, que vocês estão muito... Ana e Joaquim. E Ana e Joaquim, eles tiveram dificuldade em ter uma criança. Muitas dificuldades. Eles estavam envelhecendo e a Ana não tinha filho, né? Isso perturbava muito, porque era uma sociedade que primava muito por isso, né? Zacarias sofreu muito também com Isabel. E aí, nesse caso, Ana e Joaquim fizeram uma promessa, que se Deus o agraciasse com a presença de um filho ou de uma filha, que eles levaria esse filho ou essa filha para o templo, para ser criada, para que se permanecesse imaculado, sem nenhum pecado, né? E o que aconteceu? Maria engravida, ou Ana engravida de Maria, e Maria nasce. Quando Maria nasce, foi aquela alegria, né? No primeiro ano, Joaquim faz uma festa, chama toda a comunidade, foi a maior alegria na vida daquele casal. E aí, quando esse casal, a promessa era que, quando nascesse, tinha que levar para o templo. Imagine, meus irmãos, se a gente tem uma dificuldade para ter um filho, e quando tem esse filho, e agora levar para o templo, para ser criado lá, o coração de Ana ficou muito apertado. E o que aconteceu? Ela pediu a Joaquim que deixasse a criança mais um ano em casa, que ela ia cuidar, ela ia deixar ela imaculada, ia chamar as virgens que cuidassem dela. E assim Joaquim deixou, mais um ano. Passou-se o segundo ano. Quando a criança completou o segundo ano, Joaquim falou, nós temos que levar a criança para o templo. Aí Ana falou, não, Joaquim, vamos deixar completar 3 anos, porque a gente cuida dela aqui. E começou a segurar a criança. E nisso, a criança foi, ela guardou a criança não tinha contato com muita gente, só com as virgens, né? Que eles consideravam assim, as pessoas imaculadas. E aí, nesse momento, quando completa 3 anos, a criança, aí não tem como, tem que levar para o templo, tem que ser criada lá. E foi assim que levou Maria para o templo. E Maria é criada no templo com todo... E Maria e outras, com todo zelo, os sacerdotes cuidando, e ela cresce. E ela completa agora 12 anos de idade. Quando completa 12 anos de idade, um dos sacerdotes disse que Maria não poderia ficar mais ali, porque para que ela não maculasse o santuário. Vocês entendem por que ela poderia macular o santuário, né? Já estava ficando mocinha. E aí Maria não poderia. O que teria que fazer então? Ele chama o sumo sacerdote, convoca os sacerdotes, Zacarias foi um deles, que fosse na comunidade buscar os viúvos. E que esses viúvos iam passar por todo um rito religioso, porque quem ia escolher o viúvo que iria cuidar de Maria seria Deus. E eles fizeram todo o rito de tocha, e Tiago descreve isso no evangelho dele. E quem é que foi o responsável? Quem foi o responsável para cuidar de Maria? Quem sabe o nome dele? José. José foi o responsável para cuidar de Maria. Isso perturbou tanto a cabeça de José, que eu acho que ele não queria desde o início. Como ele era viúvo, ele tinha que passar pelo rito. Isso perturbou o José, e ele falou, e agora? Eu vou ter que cuidar dessa criança, essa pré-adolescente. Mas como foi o escolhido por Deus, e eles, convicto na religião judaica, falou, então que assim seja. Só que ele teria que cuidar de Maria até uma certa idade, né? Ele não poderia desposar Maria ainda. Ele leva Maria para a casa dele.
O que ele fez? Ele ficou na casa, ele falou, não, Maria, olha, eu vou cuidar da lida, da minha vida, eu tenho afazeres fora de casa, eu vou ter que me ausentar, eu vou me ausentar da casa e você fica aí, e Deus vai tomar conta de você. E assim foi. Ele foi trabalhar, foi para a lida dele e ficou Maria lá. E Maria começou a cuidar da casa, né? E certa feita, quando Maria, cuidando da casa, foi buscar água, e quando ela foi buscar água, né, pegou o cântaro, foi buscar água, quando ela está lá pegando a água, de repente ela escuta uma voz que ela não sabe de onde, que fala o seguinte: salve cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és entre as mulheres. Imagine uma criança escutar, uma pré-adolescente, né? Não sei que idade Maria tinha, o templo diz que ela não poderia ficar porque ela tinha 12 anos, sei lá se ela tinha 12, 13, 14, mas era uma jovenzinha. O que vocês acham que aconteceu com Maria? Escutando uma voz que ela olhava de todos os lados e não via. O que vocês acham que aconteceu? Ela ficou lá esperando? Não. O que ela fez? Correu. Nós não faríamos o mesmo? Maria não é diferente da gente. Ela correu. E aí ela correu, amedrontada, entrou dentro de casa e Maria tinha uma missão quando ela saiu do templo. Ela tinha que tecer a púrpura. A púrpura era um pano que ela tinha que tecer porque fazia parte do templo. Dá para enfeitar, né, o templo lá. E ela tinha essa missão. Era como se fosse algo que mantivesse ela ligada ao templo, em oração, e aquilo ela se sentia protegida. E ela volta amedrontada para casa, começa a tecer a púrpura, com medo do que tinha acontecido. Será que o espírito, o anjo Gabriel, que tem até nome, deixou para lá? Não, ele foi atrás dela. Só que antes ela tinha escutado vozes, mas agora ele materializou. A mediunidade de Maria certamente fez visualizar ele. E ele chegou para ela e falou assim: olha, não temas, Maria, não temas. Alcançastes a graça diante do Senhor Todo-Poderoso e conhecerás por tua graça. E ele coloca, quando Maria coloca isso, alcançaste a graça, ela fica um pouco confusa. Que graça é essa? E aí ela se pergunta, o que seria isso? Aí ela cai na real e ela fala assim, concebeis, ela pensando na intimidade dela, concebeis por graça do Deus vivo? Aí ela, e eu vou dar à luz como todas as mulheres? E ele, sim, você vai dar à luz como todas as mulheres. E o anjo falou assim, não como todas as mulheres, Maria, pois a graça do Senhor te cobrirá com sua sombra, e o manto e o santo fruto que nascerá de ti chamará Filho do Altíssimo. Deverás chamar, ainda deu o nome da criança. Como é o nome da criança? Jesus. Ainda deu o nome. O serviço foi completo. Vai ficar grávida e não precisa nem se perguntar e fazer um chá de revelação, porque é o menino e o nome dele é Jesus. E pronto. E assim foi. E Maria, neste momento, imagine o susto para aquela jovem de receber isso, porque ele fala assim, e chamará Jesus porque ele salvará o teu povo da iniquidade. E aí, meus irmãos, imagine nós diante de uma situação dessa, né? A gente aceitar? O que vocês acham? Diante de uma sociedade altamente conservadora, diante de uma sociedade no conservadorismo religioso que tinha, seria fácil? Não seria, né? Só que aí é o que nós falamos antes. Ele não estava diante de qualquer espírito, ele estava diante de um espírito de escola, de um espírito que foi escolhido para aquela missão. Maria foi escolhida. Porque a maternidade de Maria já era transcendente. Maria já conseguiria ser mãe não só de Jesus, mas de toda a humanidade. E aí ela foi escolhida. Quando ele explicou a situação para ela, qual foi a resposta de Maria? Vocês lembram? Ela fala, eis aqui a serva do Senhor,
faça-se-me conforme a tua vontade. Aceitação completa. Que seja feita a vontade de Deus. Aí a gente pergunta, diante dos obstáculos da nossa vida, diante das dificuldades, diante das doenças que nos aporta, que já você fala assim, nossa, eu estou tão jovem para ter isso, diante de uma doença que, um câncer, seja ele qual for, será que eu entendo ou desespero? Ou eu me questiono, ou me entrego, Deus, seja feita a tua vontade, eu confio. Ou será que eu revolto, blasfemo? E todo esse conhecimento que a gente tem aqui, ele é perdido em uma revolta. Então, a aceitação, às vezes, da nossa vida, dos nossos problemas, está na confiança, na convicção daquilo que eu acredito. E a confiança de Maria, a convicção dela, era tamanha que mesmo diante de todas as adversidades, ela se fez confiante. E falou, você não me convocou? Estou aqui. Estou aqui para ser serva. E vou servir naquilo que for necessário. E às vezes a gente com pequenas coisas, não precisa ser muita não, a gente não aceita. Às vezes é um filho problema, às vezes é a revolta do marido dentro de casa, de um irmão que a gente não concorda com as situações. Então a gente tem uma vigilância imensa em nossos corações. Porque os ensinamentos, eles estão aí desde sempre, mas na hora que é convocado para que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos, nós nos revoltamos. E aí nós adoecemos pela nossa revolta, porque uma revolta, ela consegue descarregar toda uma adrenalina, toda uma carga energética, densa no nosso corpo que nos adoece. Então a gente consegue adoecer até o nosso próprio corpo por uma aceitação de um problema. E não é por falta de conhecimento não. Porque Beto já está há 200 anos na doutrina espírita, vai dizer que ele não conhece. Ele conhece, né, Beto? É, isso mesmo. E aí o que acontece? A gente percebe que não é por falta de conhecimento, é por falta de uma palavrinha chamada vontade. Ah, eu tenho vontade. Todo mundo tem vontade? Tem. Mas então falta uma segunda palavrinha, força de vontade. Porque não, às vezes só a vontade não basta. Eu preciso de uma força de vontade, algo maior, algo que me mova, para que eu saia do meu inconformismo e caminhe por outras trilhas. Maria fez isso. Seria muito tranquilo Maria ficar, não, Gabriel, você está enganado, você bateu na porta errada, é outra ali, você vai ali na outra casa, porque os planos de Deus não escolhe só uma pessoa. Kardec, se não aceitasse a missão da codificação, tinha quantos, Beto, você sabe? Mais de 50, né? Tinha um bocadinho aí. Então Deus não brinca em serviço, quem brinca somos nós. Então Maria poderia refutar, não quero, eu quero continuar na minha vidinha aqui, ó, tranquila, sem atropelo de nada. Não é isso que nós fazemos diante de uma situação? Às vezes a gente não quer sair da zona de conforto e precisa. E aí Maria se coloca, porque diante da conjuntura, ela já estava extremamente preparada para vivenciar qualquer coisa que viria. E ela se coloca. E aí a gente pergunta, diante da situação que ela vai passar, ela tinha necessidade espiritual para passar isso? Não, porque ela já era um espírito de escola, já é um espírito evoluído. Ela veio para exemplificar. Porque a confirmação, a convicção, a certeza do Criador no coração dela era maior do que qualquer atropelo que poderia passar por ela, qualquer coisa. Ela está preparada. E hoje a nossa convicção dentro dessa fé raciocinada, nós estamos preparados diante dos nossos obstáculos? Será que nós estamos preparados diante de qualquer coisa? Porque a gente está sujeito a qualquer coisa, ninguém está livre de nada nesse plano, nada. E aí, como é que está nosso coração na fé?
dentro do conhecimento que a gente traz. Então essa convicção que Maria trazia era a certeza do amparo divino. Vocês têm dúvida que nós somos amparados por Deus? Quem acredita em Deus aqui? Todo mundo, né? Coisa boa. Será? Porque quem ama Deus aqui? Todo mundo. Coisa boa. Será? Porque para amar a Deus eu preciso primeiramente amar quem? A mim mesmo. Depois, o próximo. E depois, Deus. E por que depois Deus? Porque a gente inverte. A Joana de Ângeles que fala isso. A gente costuma inverter porque a gente é muito mais fácil a gente falar, eu amo Deus, porque Ele está distante. Mas você ama aquela pessoa que te magoa? Que te dá uma palavra que você não gosta? Não, porque Ele está perto. É mais difícil. Mas para amar a Deus, eu tenho que amar aquela pessoa que me magoa. Que me faz sentir que na verdade ela não está magoando, ela só está cutucando aquilo que eu tenho. Porque se ela não cutucar aquilo que eu tenho, porque é um espelho, é um reflexo, ela só vai magoar, ela só vai mexer na ferida que ainda está aberta. E aí eu não entendo isso. E eu acho que o problema é no outro. Não. Essa doutrina fala, o problema está em nós. Tudo que vem do outro para nós é reflexo do que eu estou colocando. E o reflexo de Maria é esse espírito evoluído, que ela estava preparada diante de qualquer situação. É qualquer situação. E aí a gente vai ver que ela naquele momento estava colocando o ventre dela para receber o sol da humanidade. Ela estava se colocando à disposição para cuidar daquele que seria a luz do mundo, daquele que seria o sal da terra, aquele que traria toda o conhecimento libertador de nós mesmos. E ela fala, eis aqui a escrava do Senhor, faça a tua vontade. Não vou ter medo. Porque quem está vindo agora é o Filho do Altíssimo, todos nós somos. Mas Ele é o primogênito comparando com nós. É o irmão maior em humanidade. Então o bem maior seria muito mais do que ela. E ela se coloca, e às vezes a gente recebe uma família dentro do nosso lar, ou recebe um filho, ou recebe um esposo, ou recebe alguém que vem perturbar teoricamente a nosso sossego, e a gente fica o tempo todo reclamando, o tempo todo falando da pessoa. Então é um momento de refletir. E aí Jesus nasceu, tá? Só dando um spoiler, Jesus nasceu. Maria teve Jesus, ela não recusou não. Jesus nasceu. E o que aconteceu? Jesus nasceu. Qual era a tradição do judaísmo? Era levá-lo ao templo, porque ele é o primogênito. Tinha que ser agora levado ao templo. Isso está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 a 35. Lucas diz, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, Jesus e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E assim foi feito. Leva Jesus para apresentar ao Senhor, né? E logicamente, eles levam uma oferta, né? Uma oferenda que foi 2 pombinhas. A oferenda é de acordo com o que vai ser ofertada ao Senhor, né? Só que naquele tempo existia um velho chamado Simeão. Já ouviu falar dele? Simeão, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que Lucas fala, e ele diz que esse homem era justo, era piedoso, era um profeta, né? E ele tinha nele que ele só ia desencarnar depois que aparecesse o Cristo de Deus na vida dele. Quando ele visse o Cristo de Deus, aí ele fala, agora eu posso desencarnar. Porque aí foi completada a minha salvação. E aí, quando Maria leva Jesus e José ao templo, ele tem aquela premonição que o Cristo estava indo para o templo. E ele vai também, segundo Lucas.
Aí ele fala, movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino para fazerem o que requeria a lei de Moisés. E Simeão, quando viu Jesus, o que ele fez? Ele tomou Jesus nos braços. Levanta Jesus dizendo, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir-se em paz o teu servo. Ou seja, eu posso desencarnar agora, está tudo tranquilo. Estou vendo a salvação aqui, ó, chegou a salvação. Eu já estou pronto para ir embora. Né? E aí, ele fala, pois meus olhos já viram a tua salvação. E Simeão fica numa alegria imensa, vendo Jesus ali. Né? Só que Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, aí fala, eis que este é posto para a queda e elevação de muito em Israel, e para o sinal que é contraditado, ou seja, ele vai contradizer muita gente aqui, muitos vão cair por conta dele. Foi o que aconteceu? A gente sabe da história, foi o que aconteceu, a ponto de ser crucificado por isso, né? Só que agora é aonde eu gostaria de chegar, o que Simeão fala para Maria? Ele vira para Maria e fala o seguinte, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, imagine, se leva o filho para batizar numa igreja, ou traz aqui para Beto batizar o menino, benzer o menino, e aí vem um e fala assim, você está na alegria trazendo seu filho, e um fala assim, ó, e você? Uma espada vai transpassar seu coração. Já está prevendo a dor de mãe que ela ia sentir vendo a vida do filho. Outro momento que era para Maria falar, meu Deus do céu, não quero mais não essa missão. Você está dizendo que eu vou sofrer muito. Quer dizer, já foi um problema esse menino ter vindo, da forma como ele veio. E agora você está me chamando para um sofrimento? Se fosse nós, o que nós íamos fazer? Correr de novo da missão. Já tinha corrido na primeira, nem ia ter Jesus, porque a gente já tinha desistido logo no primeiro momento. E aí Maria desiste? Não, Maria não desiste. E o que Maria faz? Ela, assim como profetizou Simeão, ela sofreu todas as dores, todos os golpes, todos os revés da vida. Mas em nenhum momento ela apartou do filho. Ela abandonou Jesus. E aí aquela espada, verdadeiramente, ela transpassa o coração de Maria. Mas estava transpassando, meus irmãos, um coração resoluto, um coração convicto, um coração que, acima de tudo, acreditava que não estava desamparada, que ela estava amparada, que Deus estava zelando por ela, estava cuidando. E aí o que ela fala? Ela acolhe Jesus em todos os momentos. Por quê? O coração dela estava balizado no conhecimento que ela tinha, não só daquela vida como Maria de Nazaré, mas uma vida de milênios de reencarnações. Então o conhecimento dela era um conhecimento que não deixava fugir à luta e cumprir a missão dela. Nós temos esse conhecimento? Temos. Porque nós não nos iludamos, nós não conhecemos o Espiritismo agora. A gente já conheceu esse Espiritismo. Então hoje nós só estamos confirmando ele no nosso coração. Nós não conhecemos o cristianismo agora. Nós só estamos confirmando esse cristianismo em nossos corações. A questão hoje, eu estou vivenciando na altura do conhecimento que eu estou adquirindo cada vez que eu sento nesse banco aí? Eu estou fazendo jus isso na minha vida? Se eu estou, maravilha! Então eu vejo a vida com mais compreensão, com mais paz, com mais tranquilidade, nada me aperta, porque eu entendo que é tudo passageiro e que o irmão agressor, ele está doente. Aquele que agride é o doente. E aí a gente percebe que diante das situações, diante do sofrimento do filho amado, Maria acompanha ele em toda a sua trajetória. E agora
a gente convida vocês para a narrativa de Humberto de Campos, no capítulo 30 da Boa Nova. É um capítulo lindo, quem puder ler. É o capítulo 30 do livro Boa Nova, que intitula-se Maria. E aí a gente vai estar agora diante do Calvário. Diante do Calvário, uma mãe vendo o seu filho, o filho imaculado, o filho que só acolheu, sofrer da forma como sofreu. E Humberto de Campos, de uma forma muito poética, de uma forma muito linda, ele fala assim: com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro da perfídia humana, das perfídias humanas, a tortura materna regredia ao passado, em amarguradas recordações. Aí Maria, vendo Jesus, em todo aquele calvário dele, ela começa a lembrar desde o nascimento. Ela começa a lembrar antes do nascimento. A amizade que ela tinha com Isabel, com Zacarias, quando eles anunciaram, quando ela chega para Isabel, vai visitar Isabel e ela já grávida, e a barriga de Isabel, João Batista começa a estremecer na barriga, ela começa a lembrar disso. A visita com Simeão, que ele fala assim: olha, seu coração vai ser transpassado por uma espada. E aí vai naquele imaginário, ela acompanhando Jesus, todo aquele calvário, e a imagem, a mente dela vai regredindo as vivências pretéritas que Jesus teve aqui na terra. E ali ela começa a sentir que a hora extrema daquele filho amado estava chegando, mas ela estava ali, resoluta. E aí ela percebe o sentimento imaculado dele, o carinho fraterno com todos, a palavra carinhosa e consoladora. Todos ele recebia com muito enlevo as curas. Curou todo mundo que se aproximava dele, se não fisicamente, espiritualmente, moralmente, ele ia curando. Todos que o procuravam, ele curava. E aí um pensamento veio aportar na mente dela, ela se questiona: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? É ou não é doloroso? Mesmo Maria, diante daquela dor de um filho amado, um filho que veio trazer o amor para a humanidade, sofrer daquele jeito. E ela questiona: o que conduzia ele? Por que isso com ele? É um vacilo, né, meus irmãos? A gente vacila diante de um amor extremo. E aí, o acolhimento da espiritualidade era tamanha que no mesmo momento em que ela teve esse pensamento, veio no pensamento dela que determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Ou seja, você não sabe, mas é necessário para a redenção das criaturas. E aí, seu coração, que começou a balançar diante da dor do filho, retoma, e aí vem no pensamento dela uma outra frase: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Se é para o bem de todos e para a humanidade, que assim seja. E eu estou aqui amparando ele. E aí, neste momento, ela percebe que alguém envolveu ela nos braços, abraçou, acolheu no ombro dela, um braço amigo. Quando ela retoma, ela olha, era João. E aí, quando ela vê João, João acolhe, abraça ela, e o Jesus lá no madeiro, infame da perfídias humanas, vê aqueles dois aqui, e o olhar de Jesus mira os dois. E Jesus naquele momento entrega um para o outro, e fala, olha para Maria, e o pensamento de Jesus vai para Maria e fala: mãe, eis o teu filho agora. E vira para João: João, eis a tua mãe. Ou seja, acolhe ela, cuida. E João não fez por outro. Depois de algum tempo, João, o filho de Zebedeu, ofereceu àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. E ela aceitou. Ela aceitou acompanhar João. E ela foi com imensa satisfação. E aí eles se instalaram definitivamente em Éfeso, né?
Uma cidade que já estava nas pregações de João acolhendo o Evangelho de Jesus. Então, Éfeso não era uma cidade qualquer, já era uma cidade que João já pregava, já conhecia. Tanto que essa casinha foi uma doação que deram para João. Né? Ficava no alto, que se via o mar, né? Era uma casinha muito acolhedora. E aí, as ideias cristãs já estavam no imaginário de muitos já começaram a acolher as ideias que João levava de Cristo, né? E Maria foi morar ali. E aí o que acontece? A notícia que Maria estava ali morando começou a espalhar pela cidade e muitos quiseram ir lá vê-la. Porque quando chegava lá, ela começava a contar as histórias de Jesus. Por isso que a gente fala assim, nossa, por que sabe disso tudo? Porque ela contou. E Lucas escreveu muitíssimo bem a vida de Maria. A pedido de Paulo, né? Ele, vai Paulo, acompanha Maria, escreva. E Lucas fez isso. É um evangelho muito carinhoso, muito lindo de se ler, o evangelho de Lucas. E aí a gente percebe que fileiras imensas de pessoas foram lá para ver Maria. E eram necessitados. Eram pessoas que iam para receber o carinho dela. Eram pessoas aflitas, eram pessoas doentes, que queriam receber um consolo, que queria receber um afago daquela que considerava mãe de todos, né? E Maria atendia todos com muito carinho na sua choupana. Era conhecida, era tão acolhedora que a choupana dela era conhecida como a choupana da Santíssima. Todo mundo já achava ela uma coisa fora do normal, pelo acolhimento, pelo envolvimento que ela tinha com as pessoas. Em certa ocasião, meus irmãos, um mísero leproso, depois de ser aliviado por ela, pelo cuidado dela, né? Ele osculou a mão dela, reconhecendo o quanto desvelo que ela tinha por todos. E neste momento ele fala com ela, Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa Mãe Santíssima. É aí onde ela ganha esse título de Mãe Santíssima, pelo cuidado, pelo desvelo que ela tinha naquela comunidade. Outra vez ela foi, uma pessoa visitou ela e disse o seguinte, como poderei vencer as minhas dificuldades, mãe? As minhas dificuldades que eu sinto na minha vida. Sinto-me abandonado por uma estrada escura da vida. Aí Maria o envolveu com o olhar amoroso de sua bondade, deixando transparecer toda a dedicação enternecida sobre aquele filho espiritual e fala, isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Aconteceu também com Chico Xavier, quando ele manda um recadinho para Maria sobre as aflições dele, a gente sabe disso. E qual foi a resposta? Que ele achou que nem ia ter resposta, né? Eu falei, mandei perguntar, mas sem pretensão nenhuma. E aí ela manda a resposta para ele. E qual é a resposta que ela manda para Chico? Você lembra, Beto? Isso passa, isso também passa, né? E aí ele fica alegre, Chico fica feliz, Maria mandou mesmo a resposta para mim, que isso passa, olha que maravilha e tal. Aí Emmanuel falou, essa alegria também passa, você fica, né? Então assim, tudo passa na vida. O importante é como nós passamos, isso que faz a diferença. E aí, o que a gente vê nessa irmã é que o reino de Deus já estava no coração dela. Já estava tão firme que ela não fugiu a nenhuma missão. Todas as missões que foram colocadas para ela, ela abraçou e se colocou como serva. O maior entre os homens é aquele que serve. Você tem um servo bom aqui, né? Corta batata, não é isso mesmo que você falou para mim? Esse é o maior. Varre o chão, né? Porque aí a gente está trabalhando tantos sentimentos bons que a gente tem, né? De vaidade, de orgulho, de egoísmo. A gente está vamos varrendo o chão, vamos cortando batata, vamos limpando o banheiro. A gente vai trabalhando isso. É assim que a gente cresce.
E aí a gente percebe que quando a gente olha a vida desse jeito, as nossas agruras, todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem alguma coisa que causa dor, mas são superados. E às vezes são superados sem a gente perceber. Porque a gente agarra com convicção a certeza de que Deus está conosco. Jesus é nosso modelo e guia. Nós estamos amparados. O mundo está tudo certo, tudo no seu tempo. Nós temos uma Mãe Santíssima que nos foi agraciado por Jesus. E essa Mãe nos acolhe nos vales dos suicidas. Quando nós nos enlouquecemos e tiramos a nossa vida por alguma coisa, ela está lá para nos acolher. Não nos ampara nunca. E aí a gente vai ver que a convicção dela foi o bastante, o conhecimento dela foi o bastante para que ela não refutasse da missão dela. E aí o que a gente vai entender agora, meus irmãos, tudo que Maria fez foi tocar no coração de nós, seres humanos. Maria veio com a missão de tocar nos nossos corações, de afagar os nossos corações. De tocar nos nossos corações, não é de qualquer forma não, ela tocou como mãe, o calor de mãe, ele cobre qualquer sentimento, e Maria fez isso. Todos que foram até ela na confiança que ela tinha, dos sofrimentos que ela conseguiu superar, e ela dizia, vai passar, porque eu passei por tudo e consegui estar aqui. Vocês também vão superar. E aí, tocando, acolhendo os corações dos sofredores, que ela foi vivenciando e sobrevivendo a cada dia. E o convite da noite que nós fazemos é, como Maria, e fazendo um trocadilho com Cora Coralina, o que vale acreditar numa reencarnação? O que vale acreditar se existe mundo espiritual ou não? O que vale nós acreditarmos nos conhecimentos e nos princípios espíritas se eu não toco no coração de uma pessoa? O que vai valer isso? O que vale para a gente, como diz Cora, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Só sei que nada, mas nada faz sentido se não tocarmos no coração das pessoas. Feliz aquele, meus irmãos, que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que Jesus nos abençoe. Vou pedir, Beto, licença, porque nós estamos fazendo uma campanha na nossa casa, a nossa sede não é própria, né? E a gente precisa, ao longo dos anos, começar agora a trabalhar. Quando é que a gente vai conseguir? Está nas mãos de Deus. Mas a gente não pode ficar quieto, né? Tem que fazer alguma coisa. E nós já começamos. Então, o Lar de Sheila vai ser um dia próprio, porque a gente precisa de Sheila agora, como Cristo Consolador, né? Beto está aqui agora, depois... Ítalo vai estar aqui na presidência, depois os filhos de Ítalo, depois os netos e por aí vai. Então, a gente tem que ter uma casa dessa para sempre. Por isso que a gente está precisando agora. A gente está fazendo campanha lá no Sheila, por exemplo, a gente vai ter um café nordestino, que a gente vai fazer no dia 6/1, né? Depois, se alguém ficar interessado, a gente traz os ingressos aqui para ser 26/1, 1/6, ao contrário, troca aí. Não é idade americana não é data não. Não sei, 1º de junho, tá? No dia 14 de junho a gente vai ter o bazar também lá no Sheila, que é um domingo de manhã, e no dia 25 de julho, é muito trabalho, a gente vai ter um forró também para o Sheila, que aí a gente vai estar divulgando. E a gente vai estar divulgando para pedir a colaboração de todos, para estar conosco, porque quem sabe daqui a 5, 6 anos a gente consegue comprar uma sede, viu? Muito obrigada pela atenção de vocês.